Ela bota o dedinho com muita rapidez e chega. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, né? Nessa articulação de educação, cuidado de saúde, pode passar. Só isso. Então, eu já falei sobre isso, né? Como a higiene escolar, a escola é um locus de higiene e controle sanitário nesse processo de medicalização e de controle, nessa tentativa de controle dos sujeitos, né? E aí foram criados especialistas em saúde escolar. Há um tempo atrás, existiam os médicos de escola, né, que iam lá para cuidar das crianças e segmentar a criança que era saudável e que não era saudável. Nesse momento, você começa a estabelecer uma fronteira que classifica e caracteriza o que é normal e o que não é normal. Mas aí a gente volta lá no Guilherme, no normal e patológico, né? O que é normal? Normalidade. O que é patologia? Qual é a fronteira, né, que se estabelece para se designar algo que vai bem e algo que não vai bem? A partir de que elementos, de que circunstâncias, de que contexto? Essa reflexão é muito importante, porque a partir daí, os problemas decorrentes da não adaptação da criança à escola, ela vai produzindo um conjunto de anormalidades. Quem já foi meu aluno, já passou por mim aqui, sabe desse exemplo que eu vou reproduzir aqui, porque ele é muito significativo, porque ele me atravessou, né? Eu tenho um filho que agora tem 13 anos de idade, mas que nunca se adaptou à escola regular. Ele sempre foi uma criança que me provocava a pensar, do tipo, de fazer uma prova assim, escreva como se lê. Escreva como se lê, prova de matemática. 2.568.360. 3.960.000, e aí de A a F, um saco, né? A criança tem que escrever 8 vezes numerais diferentes. Escreva como se lê. Ele responde assim, lendo, 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 lendo. Meu filho, o que você fez aqui? Ué, mãe? Ela perguntou, escreva como se lê. Como se lê? Lendo. Desenhe a linha imaginária do Equador. Professora, como desenhava se é imaginário? Ainda escreve, desenhava corretamente. Aí eu sou chamada na escola. Mãe, a gente queria te chamar aqui para conversar com você, porque a gente está achando que ele tem algum problema. Eu amo. Olha essa continha aqui que ele fez. 23 mais 25. Devia dar 48, né? Mas ele botou 96. A gente acha que ele tem discalculia. Não é? Vocês acham? Legal. E aí? Não, porque não tem muita lógica essa conta que ele fez. Eu falei, não tem mesmo. Mas vocês já perguntaram para ele o que ele fez aqui nessa conta? Não, é uma coisa que eu perguntei. Meu filho, 23 mais 25 deu 94, sei lá o número que ele botou? Não, mãe. Dá 48. Eu falei, por que você não botou, meu filho, esse número aqui? Ah, mãe, quantidade de conta, eu queria ler logo meu livro e botando qualquer número para terminar a prova. Então faz essa conta aqui para mim. Bom, 48. Ele é uma criança que desafia a escola. E a escola não sabe lidar com crianças que desafiam. É melhor que ele tenha um DIS. Porque aí ele se enquadra num estigma e num diagnóstico. E aí agora ele fica ali e a gente vai continuando fazendo o nosso lugar, reproduzindo a nossa lógica. Aí depois a descalculia veio assim, mãe, a gente chamou de novo você aqui porque ele tem uma disgrafia. Olha essa letra dele. Né? Ele escreve disformalmente, uma letra vai aqui, outra ali, etc. Então eu, tá. O que tem que fazer? Vamos fazer uma avaliação. A letra dele era um garrancho porque ele tinha um problema de escápula. E aí, na hora dele segurar o lápis, ele cansava e ele apoiava aqui e a letra saía um garrancho. Não tinha disgrafia. Fez um trabalhinho lá de fisioterapia, de psicomotricidade, resolveu isso. A última diz que me chamaram lá, eu perdi a paciência. Porque nessa vez eles falaram, olha, a gente acha que ele tem algum problema, seria interessante você levar no neurologista para fazer uma avaliação. Eu falei, mas qual é a hipótese? Aí um olhou para o outro, hipótese, sim, porque para fazer essa sugestão vocês têm que ter uma hipótese, calcada em alguma observação, ainda que empírica de vocês, do comportamento dele em sala de aula. Qual é? A gente não sabe. Então, não tem como fazer essa proposição, gente.
né? Mas não, eu não vou levar. Sabe por que eu não vou levar? Porque eu vou levar no neurologista, o neurologista vai mandar ele fazer todos esses exames que estão na moto. Tomografia, ressonância, aquele negócio cerebral lá, eletro, né? E sabe o que vai acontecer? Não vai dar normal o cérebro dele. Que não há nenhum cérebro normal. Ainda bem, né, gente? Que se fosse assim, ó, morto. Tem que ser assim mesmo, né? E vai ter uma hora que vai ter um aceleramento lá, vai dar um pico, vão achar que ele tem uma tal de DIS. Pronto, é o que precisava para medicar. Aí a criança medica, para de encher o saco de vocês vão ficar felizes da vida. E ele, ferrado o resto da vida. Carregando um nome que talvez o reduza e não amplie as possibilidades dele. Mas eu vou dar um diagnóstico para vocês dele. Sabe o que ele tem? Ele tem desinteresse. Né? É o nome que ele tem. Ele não gosta de estudar. Ele já falou isso para mim. Mãe, eu não gosto de estudar. Eu queria ser um velho, porque velho não trabalha, nem estuda. Né? Estudar é muito chato. Né? Eu sei, meu filho, que é muito chato, mas um dia eu espero. Eu continuo esperando, tá, gente? Quero dizer isso. Continuo esperando que um dia isso possa fazer um sentido para você. Vai fazer uma diferença para você. Eu sei que é muito chato ficar lá 4 horas ouvindo eles falarem aquelas coisas todas. Todas as vezes que ele senta para estudar, ele bufa. Mas é um garoto, se você der um texto para ele que interessa, ele lê de cabo a rabo. Um livro que interessa, ele lê de cabo a rabo. Então, onde é que está o problema? Né? Eu trouxe esse exemplo para vocês para dizer que, assim, aí os pais ficam desesperados quando uma escola chama, porque os pais querem que o filho esteja na norma. Eu quero que o meu filho tire a nota, que ele tenha um boletim, que ele passe de ano. Eu quero que ele, dentro dessa lógica capacitista, ele tenha desempenho, porque ele vai ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida? Ninguém para pensar nisso. O que significa tornar-se alguém na vida? E eu não estou dizendo com isso, gente, que nós não temos que olhar para aquelas crianças que demandam efetivamente, com clareza, cuidado. Que precisam ser cuidadas, que precisam ser acolhidas, que precisam talvez de um diagnóstico, de uma avaliação. Mas vejam bem, olha que interessante, um dado para a gente pensar. O DSM-3 é um marco no processo de patologização da infância, porque é ali que a gente vê pela primeira vez os transtornos infantis, que vão diferenciar, né? E que são todos derivados ali de problemas escolares, e dali adiante. No DSM-5, a mudança é para o transtorno do neurodesenvolvimento. Eles tentam, de alguma maneira, atrelar qualquer tipo de transtorno a um problema no desenvolvimento neurológico. Né? E vejam bem, quem já estudou neurofisiologia sabe disso, se até os 4 anos a gente está formando lá as redes neuronais, esses problemas vão aparecer aos borbotões. Né? Depois disso, vão continuar aparecendo. Porque cada um vai trilhando o seu caminho e formando os seus centros de percepção, de construção do mundo, de visão, de relação com as coisas, né? De sentimento de prazer, de desprazer, de gostar ou não das coisas, a partir do modo como ele vai construindo sua história. E a gente não olha para isso, a gente quer o filho ideal. Eu costumo falar que isso é um problema no trabalho que a gente tem com as famílias, porque o filho ideal é aquele que está lá. Tem um pediatra no passado que se chamava Júlio Delamare, quem é mais velho aqui vai lembrar dele. Ele escreveu um livro chamado A Vida do Bebê. Era um compêndio para as mães que lessem tudo que acontecia com os filhos, ela lia lá e diagnosticava, e medicava inclusive o filho. Ele era um pediatra famosérrimo no Rio de Janeiro, ele deve ter morrido já. A capa do livro dele, A Vida do Bebê, era uma criança totalmente europeia, de olho verde, branquinho, com um negocinho aqui, chuquinha, era Bruno Lombardi. Vocês viram que o meu nome era velho, né? Porque a Bruno Lombardi já tem, sei lá, 70, 80 anos hoje, nem sei quantos aquela mulher tem, né? Era Bruno Lombardi. Mas eu estou fazendo referência ao livro do Júlio Delamare para dizer assim, ó, esse bebê não é um bebê real, que está lá, printado na capa do A Vida do Bebê, não é um bebê real. Não será a criança real. Né? Porque nenhum filho, ele é o filho ideal, ele é o filho real, é o filho cuja realidade rompe com todos os ideais imaginários que a gente tem no momento que a gente deseja, né?
uma criança na nossa vida. E lidar com essa criança real é o maior desafio que as famílias têm, é o maior desafio que a escola tem, é o maior desafio que a sociedade tem. Porque elas são seres cheios de potência. São seres que estão apontando para nós aquilo que elas percebem como incoerência, aquilo que elas percebem como inconsistência. E muitas vezes a gente vai lá e diz assim, essa criança tem TOD, essa criança é problemática. Essa criança, o meu menino, ele me aponta o tempo todo. Tem hora que até perturba. Mas ele está dizendo para mim o tempo todo, esse modo de aprender, esse modo de ensinar não me serve. E aí, vai fazer o que comigo? Só Jesus rezando, né, na causa, para ver se ele alcança, que agora nem velho ele vai conseguir ficar aposentado, né, gente? Vai ter que se virar para trabalhar. Não vai ter jeito, né? Nem velho. Então, assim, é muito importante que nós reflitamos sobre essa necessidade que está impressa no cotidiano da contemporaneidade da gente diagnosticar, né, e da gente nomear. Só para finalizar, para vocês terem uma ideia, eu estava dizendo do DSM, né? Quando o DSM-3 ele foi publicado, estatisticamente, só para que vocês tenham essa referência interessante, o diagnóstico de TDAH, que vige lá pela primeira vez e agora ganha todas as características que estão no DSM-5, ele se estabelecia entre 20% dos casos diagnosticados aqui no Brasil. Hoje, 2019, pulou para 70% de diagnósticos do TDAH. Houve um aumento de 50%. 70% é muito, gente. Né? Mas por quê? Tem o Concerta, né? Tem uma Ritalina que se chama Concerta. Olha que nome significativo. Né? O Concerta essa criança para você e deixa ela no jeito. Aliás, não é tema da mesa, mas acho importante pensar nessa lógica, nessa esteira de medicalização, a Ritalina é apropriada como remédio que garante que a pessoa estude, fique acordada, fique atenta, tenha foco, pré-vestibular, estuda para concurso, está todo mundo nessa onda aí. Né? Então, assim, essa expropriação dessa lógica de cuidado de si, de construção, de uma autonomia para pensar sobre si, de cuidar de si, de produzir a sua saúde, né? De buscar no laço social o apoio quando algo não vai bem, ela rompe com a possibilidade da gente construir isso. Porque o sujeito, ele é um indivíduo que está isolado com aquele nome, algo tem que ser feito sobre ele, para adaptar a realidade do mundo que existe, que ele desempenhe capacidades que são necessárias para que ele possa sobreviver, né, nessa selva. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos cuidado, né, com a maneira como se conduz isso hoje. Até porque, às vezes, o diagnóstico de TH, por exemplo, quando a criança chega com laudo numa escola, ela tem algumas prerrogativas. Fazer prova separada, ter alguém que vai ler para ela a prova, dependendo do grau, etc. e tal. E não se pensa em nenhum momento que se pode criar recursos ou artifícios para favorecer que aquela criança esteja ali sem essas especialidades ou essas especificidades. Se ela necessita, assiste-se. Mas será que ela necessita de fato? Então essa é uma reflexão importante que nós precisamos fazer e um ponto fundamental para que a gente possa discutir aí. Eu vou terminando por aqui, porque aí a gente tem a chance depois de debater, né? Obrigada, gente. Então, gente, boa tarde. Eu quero agradecer muito pelo convite, principalmente assim, pelo convite de estar numa semana organizada pelos alunos. Assim, eu acho que isso é de um valor inestimável. Eu estava conversando com o Matheus, cadê o Matheus? Está aqui. Depois eu conto para ele que eu falei dele aqui. Que lá no curso lá da Imigra Rio, lá de Nova Iguaçu, a gente ainda está na quinta fase, que a gente chama de fase. Não é do desenvolvimento, mas é tipo isso. Mas é o quinto período. E a gente vem construindo que os alunos possam fazer movimentos desse tipo. Né? Inclusive, vinham alguns comigo hoje, mas eu fui avisá-los
11 horas da noite, né? Que a gente falou, 11 horas da noite, que podia vir e ele não deu tempo de se organizar. Isso é muito interessante, montar um curso onde os alunos estão implicados na formação, implicados nas questões que a psicologia traz e problematizando uma série de coisas que acontecem dentro do próprio campo em si, né? Marcando que não tem uma psicologia só, que são saberes e que é preciso de algum diálogo entre esses saberes, né? A gente fala de filho, eu acho que filho é sempre a gente trabalhar o nosso narcisismo mesmo. É horrível, gente. É ótimo, mas é horrível porque você a todo momento tem que trabalhar que aquela pessoa ali não é. Se a gente se imaginar como uma escola, né, a gente encontra escola, né, essa imaginária educação que a gente dá para os filhos, a gente encontra escola tem que a todo momento se trabalhar, né, para não tentar adequar aquela pessoinha ao que a gente está esperando dela. Isso é um trabalho sofrido. Vou falar de dor e sofrimento. Esse é um trabalho sofrido e, dependendo do tamanho do nosso narcisismo, doloroso. Enfim, eu tenho 3. Então, eu acho que eu fui, não sei se isso se chama aprender, mas a gente foi vendo formas e formas de lidar com a educação, com as escolas, né? O meu filho mais velho, por exemplo, quando ele era pequenininho, ele mordia a professora toda. E vinha a professora com o braço todo mordido. Olha o que ele fez. Eu falei, o que você deixou ele fazer? Como você deixou o braço? Quantos anos tem essa criança assim? Eu levo para mordida e eu tiro meu braço. Mas você tem que se tratar. Como assim? Mas a gente vai, né? E aí eu saí aborrecidíssimo. Levei um artigo para o orientador pedagógico da escola ali, enfim, doido, mas brigando com a escola que ele vai estar, que ele vai ter que, né? O segundo já foi um pouco mais uma dificuldade de alfabetização e ele ele estava inseguro. É muito difícil se alfabetizar, é muito difícil entrar numa outra linguagem, né? Assumir aquela outra linguagem, fazer alguma coisa com essas letras todas. Né? Eu vou falar de autolesão, tá, gente? Vou explicar por quê, tem tudo a ver com letra. E ele estava com muita dificuldade, a escola querendo que ele repetisse o primeiro ano. E aí, cada vez que a gente ia na escola, ela tinha mais um na reunião. Primeiro era só eu e a professora, depois era eu, a professora, a orientadora pedagógica. Depois era eu, a professora, a orientadora pedagógica e o diretor. Aí, daqui a pouco eu vou falar, gente, não tem mais cadeira nessa sala aqui para tanta gente que vai discutir o caso desse menino. E aí, eu que fico, a minha mulher, ela vai de vez em quando, mas quando tem algum problema assim, eu fico lá às voltas e vendo o que está acontecendo. E num determinado dia ela foi junto e ele fez um desenho. E eu vou falar disso, de como é perigoso a psicologia ler coisas, né? Isso tem tudo a ver com o diagnóstico. O raciocínio do diagnóstico é o mesmo raciocínio, né, do diagnóstico de um desenho. É diagnóstico. E ele desenhou, eu de um lado com ele, uma árvore. Se eu desenhar aqui vai ser super assim, esquisito, porque era uma árvore que fazia assim e assim, né? E do outro lado, a mãe com outro filho e a nossa filhinha mais nova. E a orientadora pedagógica, que junto com a psicóloga do colégio, tinham lido o desenho dele e tinha falado, olha como ele está afastado, que eles estavam querendo culpar, porque só eu ia nas reuniões, então eles achavam que a mãe era ausente. E aí eles queriam mostrar para ela, através do desenho, lido pela psicóloga, só faltou dar um laudo,
de como a mãe estava distante e como o pai estava próximo, de um problema ali, né? E aí, a gente, quando pega, que bom que a mulher faz análise, né? E ela pegou o desenho e ela falou, não, gente, peraí, o que é esse desenho aqui? Isso, o pai aqui, não sei o que. Não, e esse negócio aqui no meio? Esse negócio aqui, o que é isso? Ah, isso aí é uma árvore. Aí silêncio. Aí ela continuou, então, a psicóloga olhou, né? Falou que é ele, né? Mais do lado do pai, isso aqui. E a minha mulher falou, gente, peraí, isso aqui é uma piroca. Vocês me expliquem por que meu filho está desenhando uma piroca no desenho dele. Enfim, e acabou a reunião. Né? Ela fez uma piada, ela estava muito angustiada com aquilo, né? O humor é uma saída, né? E de fato, se você visse a árvore, era, né? Que estava justamente mostrando uma outra coisa, mostrando como ele estava elaborando essa posse da linguagem, como ele estava se falicizando, se a gente for usar uma linguagem mais psicanalítica, né? E como isso era, ao contrário de patológico, um processo de elaboração, né? Isso, claro, que não foi dito, isso depois a gente conversou, saiu de lá rindo, felizes da vida, porque a gente tinha. Né? E aí, na terceira, a gente já consegue dialogar de uma outra maneira. Né? Por exemplo, a professora ela liga ou passa mensagem no nosso celular quando tem algum assunto importante. Por quê? Porque ela sabe que a gente não lê a agendinha da menina. Eu falei para ela, falei assim, olha, se acontecer alguma coisa, está na agenda. Eu falei assim, sabe essa agenda? A gente não lê. Então, se tiver alguma coisa importante, você me conta. E ela falou, você foi tão sincero. Eu vou. Então, né? Por que eu estou falando isso? Porque é um sistema que está posto, né? A gente pode adotar uma posição, né? Pode ser um pouco Todd, né? E ficar desafiando esse sistema, ou a gente pode tentar conversar com ele. Né? Eu acho que quem está no campo psi, que problematiza isso, problematizar não é desconstruir ou dizer que aquele outro saber não serve para nada. Né? Os exemplos, além de serem um tanto quanto divertidos, é para isso, né? Porque assim, é para a gente poder tentar dialogar com o que está posto aí em funcionamento. E pelo visto, tão cedo, nem talvez, né? Não enquanto eu estiver vivo, mas eu já estou meio velho, assim, vocês também, isso vai mudar, né? É um sistema que está posto, a gente precisa fazer alguma coisa com ele, na positividade da coisa, não da psicologia positiva, né? Nesse sentido que a psicologia positiva estaria desse outro lado, do diagnóstico, mas da positividade da ação, de fazer algo bom, né? E é impressionante como a gente consegue fazer alguma coisa. Você falou, você perguntou para ele, né? Essa filha, quando entrou na escola, tem uma adaptação que as escolas têm que fazer, né? Só que ela é uma pessoa tanto quanto bem adaptada, assim, não sei se é bem, mas ela chega. E eu perguntei para ela, falei, olha filha, os pais estão ficando lá, você vai querer 6 anos, na época eu estava com 5, né? 6, que ela faz em dezembro, 6 anos, você vai querer, está mudando de escola e tal, é a mesma escola dos irmãos, ela já ia lá buscar e tal. Não, você vai ficar lá? Não, a escola é minha, tá bom, você fica. E aí, no final do dia, a professora veio chamar minha atenção, olha, tem adaptação, estão todos os pais aqui. Falei, olha, é obrigado?
É obrigado, porque como é que a gente, né? Então tá, eu vou. É esse o diálogo, né? Eu expliquei, olha, eu sou obrigado. Aí, existe uma regra, uma lei aí que a gente tem que obedecer. A gente está subordinado com as leis. Eu vou, é obrigado, tá bom? Né? E aí, quando ela chega, tinha uma janela enorme, fica aquele bando de pai e mãe tirando foto das crianças. Ela começa a falar assim, ei, vocês não têm que trabalhar não, gente? A gente está estudando, a gente está aqui na escola, vai trabalhar, gente. Né? E aí a professora olhou para mim, olhei para ela e falei, precisa vir amanhã? E ela falou, não, obrigado, acabou, resolvido. Ficou tudo bem, os outros pais que quiseram tirar foto, tiraram as fotos, eu deixei a minha filha lá, estudando, um pouco incomodada com os outros lá tirando foto e tudo correu. Quer dizer, é possível algum tipo de fazer, né? Não sei se isso é uma negociação, não sei se é alguma coisa de você poder escutar o outro, né? De você poder também se colocar disponível para experimentar o que o outro está pedindo, né? Enfim, na verdade não é um pedido, é uma ordem, mas a gente recebe tanta ordem, né? É isso. Então a minha fala toda vai gerar nesse sentido de pensar no final assim, propostas de fazer alguma coisa com isso, ok? Na hora que eu estava pensando no que trazer, e que tem tudo a ver com o tema da mesa, eu ia falar sobre a experiência no CAPSI, sobre os casos que chegam encaminhados para a educação, que é a maior, pela educação, que é a maior que a gente tenta, foi ato falho, tá, gente? Que é para a educação, porque a gente tenta, né, Fábio? Não, retornar o caso e discutir, né, na lógica do matriciamento, chega pela educação, é sempre a maior quantidade de encaminhamentos. Qualquer serviço de saúde que vocês forem, tá? Que atenda crianças, se você perguntar quem encaminha mais, escolas, educação. Nessa lógica que a Priscila apresentou aqui pra gente, né? Nessa lógica, desviou, vai se tratar. Bom, não tem outra coisa, né? O que inclusive torna um paradoxo o próprio sentimento de infância, né? Porque você é fofo, está em desenvolvimento, né? Mas você não aceita nada que esteja desviando dele. Como assim? Não é exatamente porque é fofo, está em desenvolvimento, em construção, e sou eu que tenho que educar aquele serzinho, que eu vou ter que aceitar algumas coisinhas, não é isso, né? É um paradoxo, não é? O próprio sentimento de infância que o Arriet apresenta no livro dele, todo mundo já leu, né, gente, esse livro? É obrigatório, tipo da escola, quem está na área de si precisa ter a leitura desse livro. É um dos livros que não dá para passar por uma formação de psicologia sem a gente ler. E é ótimo de ler, tem figuras. Tem figuras, porque até a partir das figuras, né, dos quadros, né, das pinturas e de alguns textos que ele faz essa análise e chega ao tal do sentimento de infância, que é forjado, que é inventado para atender às demandas de uma certa conjuntura social. Né? Se a gente for pensar na questão da autolesão, todo mundo sabe o que é autolesão, né, gente? As pessoas que está super na moda no sentido, não pejorativo, mas na moda, de ser uma coisa que está sendo debatida, discutida, que está sendo são casos e casos e casos por identificação e tal, mas que em qualquer lugar que você vai, você ouve, cara, eu tenho falado sobre isso. A pesquisa de pós-doutorado que eu acabei de acabar,
era sobre autolesão, e em todos os lugares que eu fui falar, eu ouvi vários relatos de vários casos de amigos, de instituições, enfim, tá? Uma coisa que tem acontecido. Se a gente for pensar como a escola lida com isso, né? Lida com